Haveria uma conexão entre a ufologia, natureza e a espiritualidade? Poderia haver passagens entre mundos através de forças invisíveis em nosso meio? Inteligências maiores teriam acesso a esse segredo guardado da humanidade? Meu nome é Flávio, se inscreva no canal, dê o seu like e eu te conto essa história depois da vinheta. Antes de falar sobre as percepções que tenho hoje sobre o fenômeno ufológico, preciso deixar claro alguns aspectos fundamentais para quem está assistindo esse vídeo e não acompanhou minha trajetória de pesquisas no decorrer de muitos anos de investigação do fenômeno. Continuo sendo um investigador de campo e, para tal, me dedico, quando possível, a viagens para entender como a ufologia se comporta em determinadas regiões. São produzidos vídeos, principalmente os da série No Caminho dos OVNIs, mas também são abordados outros como o Projeto V, que busca o monitoramento das manifestações ufológicas através das estações que foram montadas para esse fim. Somando-se a isso, temos outra série, Sinais, além do campo visual, que aborda aspectos mais sutis, contribuindo com elementos que muitas vezes não são percebidos quando se tem um olhar puramente racional e científico sobre o tema. Como eu sempre digo, não existe uma verdade absoluta para a ufologia. O que temos representa ainda um processo em construção, e tudo que vem em forma de textos, livros e vídeos, cabe a cada um filtrar dentro da sua percepção o que mais se encaixa com o seu olhar para o fenômeno. O tema que trago para vocês aqui é delicado, questionável e às vezes rejeitados por muitos. Tenho consciência disso e plena convicção que ainda estou em um processo, numa construção gradual, até que eu tenha elementos mais palpáveis. Essa série aqui que abordo, Sinais, além do campo visual, representa uma observação mais sutil, cheia de mais perguntas do que respostas, porque, ufologicamente falando, não podemos manter somente um olhar materialista. Haverá sempre a necessidade de buscar elementos dessa teia que o próprio fenômeno representa. Se isso não acontecer, corremos o risco de continuar numa pesquisa que nunca passa das entrevistas, depoimentos e vigília. O nosso olhar deve ser mais aguçado, refinado e sensível bastante para encontrar sinais onde antes não havia uma luz no fim do túnel. É essa observação que trago aqui para vocês, e espero que vejam e escutem na íntegra para que entendam o que esse vídeo aborda. Por mais de 20 anos,
fiz pesquisas com o grupo da UPUP, União de Pesquisas Ufológicas do Piauí, em diversos lugares do Piauí e Maranhão. Na maioria das vezes, fazíamos vigílias em lugares difíceis, onde os moradores nos alertavam para o ataque de cobras e outros animais. Mas sempre tínhamos a sorte, vamos dizer assim, para não sofrer nenhum mal nessas aventuras. Na maioria das vezes, passávamos a noite sobre o chão, apenas separados por uma lona. Me lembro de pelo menos 3 tempestades enfrentadas dentro do mato, e sempre tudo acabava bem. Hoje tenho plena convicção que o elemento sorte não estava somente por trás disso. Tinha de fato uma proteção não física para tudo isso. Nesse sentido, começo aqui a dar mais profundidade sobre o foco principal desse vídeo e um pouco das experiências que estão acontecendo comigo e o olhar que passo a ter sobre a ufologia. Quero deixar claro aqui que não tenho nenhuma capacidade mediúnica tradicional, não vejo, não escuto, não tenho fanatismo por nenhuma crença religiosa, mas sempre tive interesse pelos mistérios do universo, pela busca em compreender certos fenômenos. E tudo isso me levou a ser um pesquisador da ufologia. O que eu posso dizer é que minha intuição acabou, mais cedo ou mais tarde, me trazendo elementos que têm enriquecido as minhas investigações. Tudo começou a motivar por mais respostas a partir da montagem das estações de monitoramentos, e comecei a idealizar para buscar o registro das manifestações ufológicas em determinadas regiões onde pesquisamos. É um projeto que visa manter um olhar constante sobre uma área específica, para que em algum momento as câmeras consigam a prova dessas aparições. Diante desse fato, com o tempo comecei um processo de autoanálise para o que estaria me motivando para isso. Faria sentido tudo isso? Ou teria algo maior a se mostrar diante dessa ideia? Mais uma vez, minha intuição foi criando elementos para compreender a natureza de determinados lugares para o aparecimento dos objetos luminosos não identificados. Tive então a ideia de colocar numa dessas estações uma câmera voltada no sentido oposto ao lugar onde as outras câmeras estão observando uma área específica. Isso foi feito na estação de monitoramento de número 3, no estado do Maranhão, na cidade onde trabalho, já que estou em constante viagem para o lugar. Tive que descer o mastro para poder inserir a outra. Realizei todo o processo de instalação e configuração e verifiquei se tudo estava em ordem antes de colocá-lo novamente no lugar. Após subir o mastro, fui olhar se as câmeras estavam funcionando perfeitamente no programa do celular e fiquei decepcionado ao ver que a câmera instalada não tinha sinal. Isso me deixou chateado, já que é trabalhoso colocar o mastro de volta. São cabos de alimentação para instalar, para esticar o cano, etc. Diante desse fato, deixei do jeito que estava e resolvi não descer o cano novamente para ver o que tinha ocorrido. Mal eu saberia que tinha um interesse ainda desconhecido por trás de tudo aquilo. Confesso que não me senti bem depois de todo aquele trabalho realizado e o resultado frustrante. Coloquei a ideia que em algum momento posterior eu faria novamente a descida do mastro para ver o que tinha acontecido. No dia seguinte, fui olhar o programa de monitoramento e tomei um susto ao ver que a câmera instalada recente estava lá conectada. Mais emocionante foi verificar o que os meus olhos viam na imagem que cada câmera deixa registrado no programa depois que você sai do mesmo. Aquilo mexeu profundamente com meus pensamentos e um turbilhão de ideias e intuições passaram por minha mente.
que antes era apenas imaginação começou a ganhar elementos, mesmo que sutis, para entender que a ufologia não se limita apenas a naves supostamente físicas, mas que haveria algo muito mais profundo a ser investigado. Natureza, espiritualidade e ufologia interagem. A coisa é muito mais profunda do que se imagina. Aqui vem a parte mais interessante de tudo isso. O que penso hoje é que muitos dos fenômenos luminosos que se manifestam em florestas têm a participação de forças que governam essas matas. Essas forças invisíveis contribuem muito para que o fenômeno ufológico aconteça. São energias ainda desconhecidas e pouco acessíveis que contribuem para que o fenômeno anômalo adentre nosso espaço dimensional. Não vou aqui falar como conseguir repetir essa comprovação em outros experimentos, porque trato o assunto muito sério e que merece se manter em segredo até que possa, de fato, ter segurança nas minhas investigações. Levei um tempo para descobrir quem seria de fato a entidade não física que se apresentou naquela imagem usando recursos da natureza e o sentido da forma de reverência que ela se apresentou. De fato, acabei descobrindo, com o tempo, que é o Rei das Matas, que é cultuado em algumas religiões. Nas imagens disponíveis em quadros, pinturas e internet, ele sempre aparece com uma flecha nas mãos, mas no meu caso foi diferente. As mãos estavam juntas e me passou a mensagem do sagrado e do respeito por aquele lugar. Minhas intuições começaram a interpretar certos acontecimentos e a contribuir para o entendimento dessas manifestações. Um fato interessante é que, no meu ponto de vista, as árvores que mais contribuem para que isso aconteça são as palmeiras. Fiz o experimento e ativação em tipos diferentes e tive resposta positiva e diferenciada. Acredito que elas servem de antenas, de conexão com outros planos dimensionais. Essas árvores também dão informações mais sutis desses lugares, como um banco de dados que nós não vemos, mas a inteligência que conduz o fenômeno ufológico obtém por um processo ainda desconhecido, quando estão sobre elas. Elas também formam canais de entrada e saída para esses objetos. Isso não acontece em todo lugar. O local precisa ter algo sagrado envolvido que ainda não sabemos. No povoado Mandacaru, no município de Matões, no Maranhão, em 2008, o grupo da UPUP viu um objeto luminoso do tamanho de um carro surgir sobre palmeiras por 4 segundos e depois desapareceu misteriosamente. A estação de monitoramento em Curralinhos, no Piauí, onde muitos fenômenos já ocorreram, tinha uma palmeira na porta do sítio, onde estão as câmeras instaladas e onde constantemente dava problema nos equipamentos. Infelizmente, a árvore foi cortada e hoje não temos mais ela. Vale lembrar que o último relato de avistamento no sítio foi feito por um garotinho que olhava pela janela e tinha à sua frente uma palmeira com um objeto ovoide luminoso depois dela. Vamos observar os relatos daqui para frente. Se você observar, muitos dos fenômenos luminosos ocorrem em regiões que têm palmeiras, mas acredito que isso aconteça com outras árvores. Isso é apenas o começo dessas investigações. Aqui não vai dar para falar dos outros experimentos, que ficarão para outros vídeos, mas lanço um questionamento que merece se pensar mais ainda sobre forças invisíveis da natureza. Por que OVNIs com tanta tecnologia envolvida não conseguem capturar um morador que resolveu se esconder debaixo de uma árvore ou moita e passa a noite inteira escondido,
com o objeto apenas observando. O que eu posso dizer é que forças invisíveis da natureza se mantêm em conexão com a ufologia e vice-versa. Existem passagens, aberturas e um banco de informações de tudo o que acontece num determinado lugar que nós não temos ainda acesso, mas inteligências maiores obtêm através dessas árvores antenas e seus guardiões. Até o próximo.